Amado e amada de Deus Pai, você que chegou até aqui, talvez esteja com o coração apertado, sentindo o peso das dívidas, das contas acumuladas e da falta de saída. Talvez até mesmo a sua fé esteja sendo sufocada pelo medo do amanhã. Mas escute, você não está aqui por acaso. Este é o momento que o próprio Deus separou para falar com você, para lembrar que Ele é o seu socorro presente na angústia e que ainda hoje o milagre financeiro pode bater à sua porta. Quantas vezes você tentou resolver sozinho e viu tudo se fechar? Quantas portas que pareciam seguras se trancaram de repente? Mas quando o homem diz que acabou, é aí que o Senhor começa. Ele é especialista em abrir caminhos no deserto, em fazer surgir provisão onde não havia nada, em transformar escassez em abundância. Se você permanecer comigo até o fim desta oração, vai perceber que não é apenas uma palavra, mas um encontro real com o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Então declare em voz alta agora: o meu socorro vem do Senhor. Essa declaração não é apenas uma frase, é uma chave espiritual que vai abrir um ambiente de milagre sobre a sua vida. Prepare o coração, porque daqui em diante, você não apenas vai ouvir, mas vai viver uma experiência sobrenatural. A palavra de Deus é clara em mostrar que o Senhor é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Ele não é limitado pelas circunstâncias econômicas do mundo. Não depende de bancos, de governos ou de índices financeiros. O Deus que você serve é o mesmo que fez o céu e a terra, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra e que prometeu: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Isso significa que não há falta capaz de deter o agir do Senhor quando você coloca a confiança nele. O inimigo deseja que você mantenha os olhos fixos nos boletos, nos extratos bancários, no que falta na sua carteira. Mas a Bíblia ensina a mudar o olhar. O salmista declarou: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121. Quando você decide parar de olhar para o problema e começa a olhar para o alto, algo se move dentro de você. A fé é despertada, a esperança se reacende, e Deus responde àqueles que confiam nele de todo o coração. Veja o que Jesus disse em Mateus 6:26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Essa pergunta de Jesus é um chamado para que você reconheça o quanto é precioso para o Pai. Se ele alimenta os pássaros, se ele veste os lírios do campo com tamanha beleza, como não cuidaria dos filhos que o buscam? Essa é a base da nossa confiança. Somos filhos amados, e filhos não mendigam o pão. Filhos recebem provisão do Pai. Quando você entende isso, começa a perceber que não é apenas sobre pagar dívidas ou resolver um problema imediato. É sobre confiar que existe um Deus que quer alinhar sua vida financeira com os princípios do céu. O Espírito Santo não apenas traz consolo, ele traz direção. Ele abre os seus olhos para enxergar oportunidades que estavam escondidas. Ele coloca criatividade na sua mente, ideias novas, caminhos que você não tinha considerado. Ele não é apenas o Deus que envia recurso de forma inesperada, mas também o Deus que capacita você a administrar bem o que já está em suas mãos. Muitas pessoas fracassam não porque Deus não enviou provisão, mas porque não souberam gerir o que receberam. Por isso a sabedoria é tão importante quanto o recurso. O Espírito Santo é aquele que instrui, que ensina, que dá clareza. A Bíblia diz em Isaías 48:17: Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isso inclui também as finanças. Ele não apenas abre a porta, ele ensina como entrar por ela. Ele não apenas coloca uma oportunidade, ele dá discernimento para saber aproveitá-la. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Durante 40 anos, Deus sustentou aquele povo com maná do céu. A cada manhã havia alimento fresco, suficiente para cada família. Isso mostra que o sustento não vem da terra, mas do céu. Não era o Egito, não era Canaã. Era a mão de Deus que alimentava o povo diariamente.
O mesmo Deus que fez chover maná pode trazer soluções criativas, provisões inesperadas e caminhos abertos sobre a sua vida hoje. Agora eu quero que você declare em voz alta, porque a fé vem pelo ouvir. E quando você ouve a sua própria voz declarando, sua mente se fortalece. O Senhor é meu provedor. O Senhor é minha fonte. Nada me faltará. Repita isso mais uma vez. O Senhor é meu provedor. O Senhor é minha fonte. Nada me faltará. Essas palavras são sementes no mundo espiritual. À medida que você fala, está ativando sua fé, está rompendo com a incredulidade, está alinhando sua boca à palavra de Deus. Não aceite que a sua vida financeira seja definida pela crise, pelo desemprego, pelo salário apertado ou pela limitação. A sua vida financeira é definida pelo Deus que abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém pode abrir. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10:22. Isso significa que a prosperidade que vem de Deus não traz peso, não traz culpa, não traz opressão, mas paz, sustento e segurança. Talvez você tenha experimentado portas fechadas, oportunidades perdidas ou até injustiças no trabalho. Mas creia, nenhuma dessas coisas tem poder de anular as promessas de Deus sobre você. Quando uma porta se fecha, é porque o Senhor tem uma maior preparada. Quando um caminho é bloqueado, é porque Ele está pronto para abrir outro. E a Bíblia garante: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3:8. Hoje o Espírito Santo está dizendo: confie. Tire os olhos das dívidas e fixe os olhos em Deus. Não confie apenas na sua força, confie no Senhor que provê. Não é a sua capacidade, é a graça dele. Não é o tamanho da sua dívida, é o tamanho da fidelidade do Pai. Enquanto você confia, Ele já está movendo peças, tocando corações, liberando recursos, preparando oportunidades. Este é o momento em que deixamos de carregar sozinhos o peso que nos oprime. É hora de colocar diante do altar de Deus cada dívida, cada conta atrasada, cada preocupação financeira que tem roubado o seu sono. O inimigo quer que você continue tentando resolver tudo com as próprias mãos. Quer que você se desgaste, que viva ansioso, sem paz. Mas a palavra declara em 1 Pedro 5:7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso significa que existe um lugar onde você pode descansar, e esse lugar é a presença do Senhor. Pare um instante e perceba o que está acontecendo em sua vida agora. Talvez você esteja com a mente cheia de cálculos, tentando imaginar como vai pagar cada dívida, como vai sair dessa situação. Mas o Espírito Santo está lhe dizendo: entregue, confie, eu estou no controle. Quando você entrega, você troca o peso da sua preocupação pelo descanso da paz de Deus. Filipenses 4:6-7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A entrega não é um ato de desistência, é um ato de fé. Quando você coloca algo nas mãos de Deus, você está reconhecendo que Ele é maior, que Ele é capaz de cuidar melhor do que você. Pense na mulher que foi até o profeta Eliseu em 2 Reis 4, desesperada porque os credores iam levar seus filhos como escravos. Ela não tentou esconder seu problema, não tentou resolver sozinha. Ela correu para buscar a ajuda de Deus. E o que aconteceu? Deus multiplicou o azeite da sua casa de uma forma sobrenatural. Mas esse milagre só começou quando ela se apresentou diante do homem de Deus e entregou a sua causa. Da mesma forma, agora é a sua hora de entregar. Coloque diante de Deus cada área financeira que está em aflição. Faça isso em voz alta, mesmo que em poucas palavras. Diga: Senhor, eu entrego a Ti as minhas dívidas, eu entrego as minhas contas, eu entrego o peso da minha vida financeira. Eu não consigo, mas o Senhor pode. Ao declarar isso, você está tirando o fardo dos seus ombros e colocando-o sobre o Senhor, que é poderoso para sustentar você. Agora, pare por alguns segundos. Feche os olhos e imagine que você está diante do trono de Deus.
segurando em suas mãos tudo aquilo que lhe causa angústia. Visualize você colocando essas preocupações aos pés do Senhor. Veja cada boleto, cada dívida, cada cobrança sendo depositada no altar. Sinta que o peso está saindo das suas mãos. Esse ato profético é poderoso, porque mostra que você não vai mais carregar sozinho. Enquanto você entrega, algo acontece no mundo espiritual. O inimigo perde legalidade sobre sua vida. A ansiedade começa a ceder lugar à esperança. A tristeza dá espaço à paz. O Espírito Santo vem como consolador, trazendo refrigério para sua alma. E é nesse ambiente de entrega que os milagres começam a se manifestar, porque a promessa é clara. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o que é humildade se não reconhecer? Eu não posso, mas o Senhor pode. É importante entender que entrega não significa cruzar os braços. Entregar é descansar em Deus e, ao mesmo tempo, estar pronto para obedecer às direções que Ele der. O Espírito Santo pode lhe dar uma ideia, um contato, uma oportunidade. Talvez coloque no seu coração o desejo de reorganizar suas finanças, de tomar uma decisão que você vinha adiando. Quando você se rende, o Espírito Santo passa a ser o seu conselheiro em cada detalhe. Ele não apenas tira o peso, ele mostra os próximos passos. Agora declare em fé: Senhor, eu entrego toda a minha vida financeira em tuas mãos. Eu não dependo do que vejo. Eu dependo da tua palavra. Eu escolho confiar em ti. Repita essa declaração 3 vezes, de forma firme, para que sua mente absorva e sua fé se fortaleça. Enquanto você fala, comece a perceber que a atmosfera muda. Onde havia inquietação, a paz começa a entrar. Onde havia medo, a confiança começa a crescer. Onde havia peso, o Espírito Santo traz leveza. É assim que Deus age. Ele troca as cinzas por coroa, o pranto por alegria, o espírito angustiado por veste de louvor. Você não é definido pelo tamanho da sua dívida. Você é definido pelo tamanho do seu Deus. E Ele é maior, mais poderoso e fiel para cumprir o que prometeu. Se até hoje você carregou sozinho esse fardo, hoje é o ponto de virada. O altar de Deus é o lugar onde pesos caem, correntes se quebram e novas histórias começam. Agora que você já entregou suas preocupações e colocou diante de Deus tudo o que estava pesando sobre os seus ombros, é hora de levantar a voz em clamor. A Bíblia não diz apenas para entregar, mas também para pedir, para buscar, para bater. Jesus declarou em Mateus 7,7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O clamor é a voz da fé que se recusa a se calar até que a resposta chegue. E hoje, diante do Senhor, vamos clamar por socorro financeiro urgente. Você não está sozinho nessa luta. O Deus que ouve o clamor do seu povo é o mesmo que ouviu o choro de Ana no templo, o mesmo que ouviu o grito de Bartimeu à beira do caminho, o mesmo que ouviu o gemido de Israel escravizado no Egito. E cada vez que o seu povo clamou, Deus desceu para intervir. Quando você clama com sinceridade, algo é ativado no mundo espiritual. O céu se move, os anjos são enviados, circunstâncias começam a mudar. Neste momento, abra sua boca e comece a clamar. Não importa se está em voz alta ou baixa, se está sozinho no quarto ou em meio à família. O que importa é que seu coração se derrame diante do Senhor. Diga: Senhor, socorre a minha vida financeira. Eu clamo por portas abertas de emprego. Eu clamo por contratos liberados. Eu clamo por clientes novos, por oportunidades que só o Senhor pode enviar. Eu clamo por recursos inesperados, que venham ao meu encontro de forma sobrenatural. O clamor não é apenas um pedido, é um grito da alma que reconhece que só Deus pode mudar a situação. Por isso, não segure o choro se ele vier. Não reprima as palavras que brotarem do coração. O Espírito Santo intercede junto com você com gemidos inexprimíveis. Há uma força liberada quando o povo de Deus se levanta em oração fervorosa. Tiago 5,16 diz: A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso significa que o seu clamor tem peso diante do trono. Agora, eu quero que você declare junto comigo frases curtas de fé, que são como flechas no mundo espiritual. Espírito Santo, és meu socorro presente.
Pai Santo, envia provisão agora. Deus Todo-Poderoso, envia um milagre urgente. Repita essas palavras algumas vezes, com autoridade, acreditando que cada declaração está rompendo barreiras invisíveis que tentavam segurar sua vitória. Enquanto você clama, imagine correntes caindo. Visualize portas se abrindo. Veja o inimigo recuando, porque ele não pode resistir à voz de um filho ou filha clamando ao Pai. Lembre-se do que aconteceu em Atos 16, quando Paulo e Silas estavam presos. Eles começaram a orar e cantar louvores, e de repente houve um terremoto que abalou os alicerces da prisão. As portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O clamor e o louvor moveram o céu e libertaram não apenas eles, mas todos que estavam ao redor. Assim também será com você. Quando você clama, não apenas sua vida é tocada, mas sua família, sua casa, até pessoas ligadas a você sentirão o impacto. Este é o momento de ser ousado em oração. Não peça pequeno. Não limite o que Deus pode fazer. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Se sua necessidade é grande, maior ainda é o poder de Deus. Se a sua dívida parece impossível, o milagre de Deus é ainda mais poderoso para surpreender você. Clame também pela transformação do ambiente financeiro da sua casa. Peça que toda obra de atraso, toda estagnação, todo bloqueio espiritual seja quebrado agora em nome de Jesus. Diga: Senhor, quebra as correntes que me prendem às dívidas. Rompe os grilhões que me mantêm preso à escassez. Libera sobre mim o teu milagre urgente. Enquanto você fala, o Espírito Santo está agindo. Anjos estão sendo liberados para trazer seu milagre. Há um mover no mundo espiritual em resposta ao seu clamor. Não subestime o poder da sua voz. Cada palavra é registrada diante do trono do Altíssimo. Cada lágrima é recolhida. Cada gemido é ouvido. Agora eu quero que você se una em uma oração firme. Pai amado, eu me levanto neste momento contra toda obra de atraso nas minhas finanças. Eu clamo pela liberação de contratos, de recursos, de portas abertas. Eu clamo por soluções que o Senhor já preparou. Eu tomo posse do socorro urgente que vem do alto, e creio que a resposta já está a caminho. Esse clamor é o som que move o coração de Deus. Ele não rejeita a oração de um coração quebrantado. Hoje, enquanto você clama, o Senhor está liberando caminhos que você não imaginava, trazendo oportunidades que estavam escondidas e liberando provisão de formas surpreendentes. O clamor é a arma que transforma o impossível em testemunho. Chegou o momento de declarar, com autoridade espiritual, aquilo que a palavra de Deus já garante sobre a sua vida. O inimigo tenta aprisionar você na escassez, tenta prender sua mente no medo, tenta convencer seu coração de que não há saída. Mas a Bíblia diz em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que suas palavras têm poder. O que você fala se torna semente no mundo espiritual. Se você só fala derrota, derrota cresce. Se você fala vida, vida floresce. Se você fala abundância, abundância se manifesta. Agora não é hora de repetir o discurso da crise, nem de dar força ao inimigo falando da falta. É hora de alinhar sua boca com a palavra de Deus. Quando você declara fé, o céu se move a seu favor. Por isso, comece comigo agora. Em voz firme, repita: Eu sou filho amado do Deus Altíssimo. Eu sou herdeiro de promessas eternas. Eu não viverei em escassez, mas em abundância. O Senhor é meu provedor e nada me faltará. Enquanto você declara, algo está acontecendo. Cada palavra de fé é como uma chave que abre portas invisíveis. Cada frase que sai da sua boca em concordância com a vontade de Deus libera poder espiritual. Agora repita: toda dívida que me aprisionava perde poder sobre a minha vida. Eu não serei escravo de boletos, não serei escravo de credores. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Sinta a atmosfera mudando ao redor de você.
Onde havia medo, a coragem começa a brotar. Onde havia incredulidade, a fé começa a crescer. Onde havia confusão, a clareza chega. Porque não é apenas você falando, é o Espírito Santo dando testemunho à sua alma de que essa palavra é verdadeira. Agora vamos declarar o favor de Deus sobre sua vida financeira. Diga em voz alta: o favor do Senhor me cerca como um escudo. Portas que estavam trancadas se abrem diante de mim. O Senhor move corações para me abençoar. Ideias, estratégias e conexões divinas estão vindo ao meu encontro. Essas declarações não são frases motivacionais, são profecias que alinham sua vida com os céus. Lembre-se de Abraão. Ele era velho, sua esposa estéril, e naturalmente não havia esperança de ter filhos. Mas ele creu, e a Bíblia diz que ele chamou à existência as coisas que não existiam. Romanos 4,17. É isso que você está fazendo agora, chamando à existência contratos, recursos, clientes, oportunidades. Talvez você ainda não veja, mas no mundo espiritual já foi liberado. Continue comigo. Eu creio que novas portas financeiras estão se abrindo. Eu creio que recursos inesperados estão a caminho. Eu creio que cada área travada das minhas finanças está sendo desbloqueada em nome de Jesus. Quando você fala isso, você não está apenas alimentando esperança, está ativando princípios espirituais. A Bíblia declara em Jó 22:28: determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. A sua determinação em fé gera luz para iluminar os próximos passos. Agora, profetize sobre a sua casa. Diga: na minha casa não haverá falta, na minha família não haverá escassez. Nunca faltará pão sobre a mesa, porque o Senhor é quem provê. Veja em sua mente a mesa farta, os filhos alimentados, as contas pagas, a paz reinando. Essa visualização em fé, acompanhada de palavras proféticas, fortalece sua confiança no Senhor. E não pare apenas nas finanças. Declare também sobre sua identidade. Diga: eu não sou definido pela crise, eu sou definido pelas promessas de Deus. Eu não sou escravo da escassez, eu sou herdeiro da abundância do céu. O Senhor me chamou para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Essas palavras são armas espirituais que derrotam as mentiras do inimigo. Agora una sua voz comigo nesta última sequência de declarações. Eu tomo posse da vitória financeira. Eu creio que o socorro urgente já está liberado. Eu declaro que o favor de Deus me acompanha. Eu profetizo abundância, portas abertas e provisão sobrenatural sobre a minha vida. Essas declarações não são o fim, são o início de um mover. Cada vez que você repetir, estará reforçando no mundo espiritual a vitória que Deus já decretou. Guarde bem. A sua boca pode ser a arma mais poderosa contra a escassez. Use-a para profetizar vida, provisão e abundância. Agora que a sua fé foi ativada pelas declarações, vamos avançar para a oração pedindo que Deus ilumine sua mente e lhe dê sabedoria para administrar bem os recursos e prosperar em tudo o que fizer. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nos unimos em clamor diante da Tua presença. Nós reconhecemos que de Ti vem toda a provisão e que nada podemos sem o Teu direcionamento. A Tua palavra nos ensina em Tiago 1:5 que, se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Ti, que a todos dá liberalmente. Por isso, Pai, hoje pedimos não apenas recursos imediatos, mas pedimos estratégias, pedimos direção, pedimos sabedoria vinda do alto para administrar cada recurso que o Senhor colocar em nossas mãos. Quantas vezes recebemos um valor e não soubemos multiplicá-lo? Quantas oportunidades já passaram diante de nós e não as reconhecemos? Mas a partir de hoje será diferente, porque o Espírito Santo vai abrir a nossa mente, vai clarear o nosso entendimento e vai nos capacitar para prosperar de forma justa e sólida. O inimigo quer nos manter presos à confusão e à má administração, mas a partir de agora pedimos que o Senhor quebre todo o ciclo de erro e nos ensine a agir com inteligência. Senhor, derrama sobre cada vida que ora comigo a unção de José no Egito.
José não apenas recebeu abundância, mas teve sabedoria para armazenar, para organizar, para planejar. Dá-nos a mesma capacidade de prever tempos de dificuldade e nos preparar, de reconhecer quando é hora de guardar e quando é hora de investir. Que nenhuma decisão financeira seja tomada pela pressa ou pelo medo, mas pela direção do Espírito. Pai, coloque em nossas mãos ideias criativas, estratégias de crescimento, caminhos de prosperidade que não dependem apenas do sistema humano, mas do teu favor. Faz-nos enxergar possibilidades onde o mundo só vê barreiras. Que os olhos espirituais sejam abertos para ver negócios que ninguém vê, portas que estavam escondidas, soluções que pareciam impossíveis. Em nome de Jesus, nós pedimos também equilíbrio. Que cada filho e filha que ora agora aprenda a administrar com responsabilidade o pouco e o muito. Que o desperdício saia da nossa vida. Que cada centavo seja valorizado. Que cada recurso seja usado com sabedoria. Que cada semente seja plantada no solo certo para gerar frutos multiplicados. Senhor, quebra agora todo o espírito de confusão financeira. Tira o peso da ansiedade que nos faz agir sem pensar. Liberta-nos da impulsividade, das escolhas precipitadas e dos caminhos enganosos. Abre a nossa mente para discernir o que vem de ti e o que vem do inimigo. Que cada porta seja analisada com clareza. Que cada proposta seja avaliada com discernimento. Pai amado, em nome de Jesus, nós declaramos que a partir de hoje viveremos um novo tempo. Um tempo em que os recursos não escorrem mais pelas mãos, mas se multiplicam. Um tempo em que cada oportunidade é aproveitada com sabedoria. Um tempo em que as ideias não se perdem, mas se transformam em projetos prósperos e abençoados. Senhor, unge a nossa mente. Que os pensamentos de derrota sejam apagados e substituídos por pensamentos de vitória. Que o medo do amanhã seja substituído pela confiança no teu cuidado. Que cada filho e filha que está ouvindo agora receba clareza mental, visão estratégica e sabedoria prática para prosperar. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nos conduza como guia fiel em cada decisão, seja em escolher um emprego, em abrir um negócio, em fechar um contrato, em administrar a renda da casa. Não queremos caminhar no escuro, queremos ser guiados pela tua luz. E assim declaramos que a prosperidade que o Senhor nos entrega será sólida, não passageira. Não será apenas um alívio momentâneo, mas um novo ciclo de abundância que glorificará o teu nome. Pai, nós te agradecemos desde já porque sabemos que o Senhor está liberando estratégias, está derramando sabedoria, está nos dando entendimento e direção para prosperar. A partir de hoje viveremos uma administração guiada pelo céu. Senhor, neste momento nós nos levantamos em autoridade espiritual para guerrear contra todo espírito que tem atuado nas finanças do teu povo. A tua palavra declara em Malaquias 3:11 que o Senhor mesmo repreenderá o devorador, aquele que rouba, aquele que consome, aquele que seca a terra antes do fruto amadurecer. Hoje, com ousadia e fé, nós declaramos: todo devorador que tem atuado contra a nossa vida financeira será destruído pelo poder do nome de Jesus. Quantas vezes vemos o salário entrar e logo desaparecer? Quantas vezes recebemos e não entendemos para onde o recurso foi? Isso é sinal de que há forças espirituais tentando minar a colheita, mas o Senhor é maior. E nesta oração, nós declaramos o fim dessa atuação maligna. O devorador não terá autoridade sobre nossa casa, sobre nosso sustento, sobre o fruto do nosso trabalho. Em nome de Jesus, quebramos agora toda maldição financeira, todo ciclo de dívida, todo peso de miséria que tentou se estabelecer em nossa história. Declaramos que nenhuma herança de pobreza permanecerá sobre nós. Nenhuma palavra de derrota lançada contra nossas finanças prosperará. Toda sentença maligna contra a nossa vida econômica é cancelada pelo sangue de Jesus. Pai, nós te pedimos que o fogo do Espírito Santo consuma cada cadeia espiritual que nos prende. Se houver pactos antigos, palavras liberadas ou alianças invisíveis que abriram portas para a escassez, nós as anulamos agora em nome de Jesus.
Que cada corrente que impedia o avanço financeiro seja despedaçada diante da tua presença. Senhor, cobrimos nossa mente, nossas mãos e nossas finanças com o sangue de Cristo. Declaramos que tudo o que toca em nossas mãos prosperará. O inimigo não terá acesso aos nossos recursos. O ladrão não terá legalidade para roubar o fruto do nosso trabalho. As portas que o Senhor abrir não serão fechadas pelo devorador. Declaramos que nossa casa não será lugar de falta, mas de abundância. O devorador não roubará mais a saúde que gera força para trabalhar. Ele não roubará mais a paz que dá clareza para decidir. Ele não roubará mais a alegria que motiva a semear. Hoje é o fim da atuação dele, porque a autoridade do sangue de Cristo se levanta contra toda obra maligna. E assim como o Senhor disse em Joel 2:25, restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. Nós declaramos restituição sobre cada área das nossas finanças. Tudo o que foi consumido, perdido, roubado ou atrasado, o Senhor trará de volta multiplicado. O inimigo tentou destruir, mas o Senhor é especialista em restaurar e multiplicar. Pai, nós também repreendemos toda voz maligna que lança mentiras em nossa mente, dizendo que nunca vamos sair das dívidas, que nunca vamos prosperar, que não temos futuro. Em nome de Jesus, silenciamos essas vozes agora. A única voz que vamos ouvir é a tua, declarando que somos filhos abençoados, herdeiros da promessa e destinados a viver em abundância. Senhor, nós também oramos pelas gerações. Que nenhuma maldição financeira passe para os filhos e netos. Declaramos que a partir de hoje começa uma nova linhagem. Uma linhagem de prosperidade, de sabedoria financeira, de abundância para a glória de Deus. O devorador não tocará na próxima geração, porque o sangue de Cristo já selou nossa casa. E diante disso, Senhor, nós te agradecemos, porque sabemos que o inimigo já foi derrotado na cruz. Sabemos que o devorador não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo. Hoje nos posicionamos como vencedores, como filhos que herdam não a escassez, mas a abundância do reino. Assim, em nome de Jesus, declaramos: toda maldição financeira está quebrada, todo devorador está repreendido, toda brecha está fechada, e um novo ciclo de provisão e prosperidade começa a partir de agora. Espírito Santo, neste momento de oração, nos colocamos diante do teu trono de graça para pedir algo que vai além de recursos imediatos. Pedimos sabedoria, porque de nada adianta o Senhor abrir portas se não tivermos discernimento para reconhecê-las. De nada adianta aparecer uma oportunidade se não soubermos identificar se ela vem de ti ou se é armadilha do inimigo. Por isso, Pai, clamo agora, dá-nos olhos espirituais treinados, dá-nos ouvidos atentos à voz do Espírito, dá-nos clareza para entender os teus sinais. Quantas pessoas já entraram em negócios errados por falta de discernimento? Quantas vezes a pressa levou ao engano? Mas hoje pedimos que o Senhor nos livre da precipitação e nos ensine a esperar no teu tempo. Tua palavra em Provérbios 3, 5, 6 nos instrui. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa promessa é a base da nossa oração. Pai, reconhecemos que não sabemos tudo e por isso dependemos do teu Espírito para nos guiar. Ilumina a nossa mente, Senhor. Que cada porta que surgir diante de nós seja avaliada à luz da tua vontade. Se não vem de ti, fecha-a completamente, mesmo que pareça atrativa. Se vem de ti, abre-a de maneira incontestável, para que possamos entrar com confiança. Não queremos depender do nosso raciocínio humano, mas da sabedoria que vem do alto, pura e verdadeira, que nunca falha. Espírito Santo, pedimos discernimento para diferenciar o que é bênção e o que é engano. O inimigo se disfarça de anjo de luz e muitas vezes apresenta caminhos que parecem fáceis, mas levam à ruína. Dá-nos sensibilidade espiritual para não cair em ciladas, para não aceitar propostas que nos escravizam, para não firmar contratos que nos amarram em dívidas e fardos pesados. Também pedimos sabedoria para lidar com pessoas. Mostra-nos quem são os aliados que o Senhor está enviando e quem são os falsos amigos que querem apenas se aproveitar.
Abre os nossos olhos para identificar pessoas estratégicas, conexões divinas que o Senhor já preparou. Tira de perto de nós aqueles que trazem atraso, confusão e engano. Pai, pedimos também clareza para perceber os tempos. Assim como os filhos de Issacar tinham discernimento para saber a época e o que Israel devia fazer, pedimos esse mesmo entendimento. Que possamos saber quando é tempo de plantar e quando é tempo de colher, quando é hora de avançar e quando é hora de esperar. Que nossas decisões financeiras não sejam guiadas pela emoção, mas pela direção segura do Espírito Santo. Senhor, unge nossas mãos e nossa mente para administrar as portas que o Senhor abrir. Porque não basta entrar, é preciso permanecer e prosperar. Dá-nos sabedoria para sustentar as bênçãos que o Senhor derrama. Que nenhuma porta aberta se torne um fardo porque não soubemos gerir. Que possamos sempre lembrar que prosperidade não é apenas receber, mas também administrar com responsabilidade. Pai amado, nós te pedimos que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho em todas as decisões financeiras. Que não haja escuridão nem confusão. Que cada passo seja guiado pela luz da tua presença. E assim, em fé, declaramos: Senhor, abre os olhos do nosso coração para enxergar oportunidades que vêm de ti. Dá-nos discernimento para não confundir bênção com engano. Guia-nos para portas certas, no tempo certo, e livra-nos de armadilhas. Nós pedimos sabedoria não apenas para conquistar, mas para sustentar e multiplicar. Cremos que o Senhor é fiel para nos instruir. Cremos que o Espírito Santo é nosso conselheiro. Cremos que, a partir de hoje, nenhuma decisão financeira será tomada sem a tua direção. E com essa certeza, descansamos sabendo que o Senhor é quem nos conduz em triunfo. Senhor Deus Todo-Poderoso, entramos agora em um momento de fé declarada, de levantar a nossa voz e decretar que nada nos faltará. Não estamos baseados em circunstâncias humanas, mas na promessa eterna da tua palavra. O Senhor é o nosso pastor e a tua voz nos conduz em segurança, mesmo no vale da escassez. Quando o mundo fala em crise, nós respondemos com fé: nada nos faltará, porque o Senhor é a nossa fonte inesgotável. Pai, declaramos diante de ti que cada área financeira que parecia estéril começa a florescer. A palavra diz, em Deuteronômio 28, que o Senhor abre os céus, o seu tesouro, para derramar chuva sobre a terra no tempo certo, e para abençoar toda a obra das nossas mãos. Assim, profetizamos que nossas mãos são abençoadas, e o que colocamos nelas prosperará. Onde havia falência, haverá recuperação. Onde havia portas fechadas, haverá oportunidades novas. Onde havia humilhação, haverá honra. Nós declaramos, em nome de Jesus, que o azeite da viúva não faltará em nossas casas. Mesmo que os recursos sejam poucos, serão multiplicados pelo poder do Senhor. Não viveremos apenas do esforço humano, mas do favor divino que multiplica além da lógica. Como Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar multidões, declaramos que cada recurso em nossas mãos será multiplicado de maneira sobrenatural. Declaramos também que não seremos como Pedro antes da palavra de Cristo, que pescou a noite inteira e nada conseguiu. Nós seremos como Pedro após a ordem de Jesus, lançando novamente as redes e colhendo em abundância. Em fé, lançamos nossas redes nos negócios, no trabalho, nos projetos, e já vemos o barco se enchendo de provisão. Senhor, nós proclamamos que não viveremos de dívidas, mas de colheitas. O devorador foi repreendido, e agora cada semente plantada dará fruto em abundância. Declaramos que as fontes de renda se multiplicarão, que a criatividade inspirada pelo teu Espírito trará novas ideias e que conexões divinas abrirão caminhos de prosperidade. Dizemos com fé: o Senhor abre rios em lugares secos e caminhos no deserto. Ainda que aos olhos humanos pareça impossível, declaramos que provisão surgirá onde não havia nada. Nós chamamos à existência contratos, propostas, clientes, empregos, negócios e toda forma de recurso que o Senhor já determinou. Nada nos faltará, porque a provisão não depende de governos, de bancos ou de homens. Ela vem do trono de Deus. Declaramos que a nossa confiança está no Senhor
e não no salário, não nos números, não nas condições do mercado. O céu é a nossa fonte, e dele vem todo o sustento. Agora profetizamos sobre as nossas casas. Nunca faltará pão sobre a mesa, nunca faltará alimento nos armários, nunca faltará paz nos corações. Cada família que ora agora receberá testemunhos de provisão inesperada, de portas abertas de forma milagrosa, de contas pagas de maneira surpreendente. Espírito Santo, levantamos a nossa voz contra toda mentira que dizia que seríamos derrotados pela escassez. Declaramos que somos filhos amados, herdeiros de promessas e participantes da abundância do teu reino. Assim como o justo nunca será desamparado e sua descendência nunca mendigará o pão, declaramos que essa promessa é real sobre a nossa vida. Nada nos faltará, porque o Senhor é fiel. Nada nos faltará, porque a tua mão já está se movendo. Nada nos faltará, porque o teu Espírito Santo abre portas que ninguém pode fechar. Em nome de Jesus, selamos essas declarações e decretamos: eu viverei em abundância. Eu testemunharei o poder de Deus. Eu verei milagres financeiros na minha vida. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Senhor Todo-Poderoso, agora entro diante do teu trono em um espírito de fé profética. Eu não vou esperar ver para agradecer. Eu não vou esperar que as portas estejam abertas para crer. Pelo contrário, eu tomo posse daquilo que o Senhor já liberou e começo a declarar que o meu testemunho já está escrito pelo teu poder. A tua palavra me ensina que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Por isso, ainda que os meus olhos naturais vejam contas acumuladas, portas fechadas e recursos limitados, os olhos da fé já contemplam um cenário completamente diferente. Eu vejo, em nome de Jesus, cada dívida sendo quitada. Vejo papéis de cobrança sendo rasgados. Vejo relatórios financeiros que antes eram de vergonha se transformando em relatórios de vitória. Eu vejo pela fé meu nome limpo, minha história sendo restaurada e as portas financeiras que estavam travadas se escancarando diante de mim. Onde antes havia barreiras intransponíveis, agora eu vejo acessos abertos pela tua mão poderosa. Pai, também visualizo pela fé a mesa da minha casa farta. Vejo alimento abundante, vejo provisão para além do necessário, vejo multiplicação do pouco em muito. Não vejo apenas comida material, mas vejo paz, alegria e segurança ocupando os lugares onde antes havia angústia e escassez. A minha mesa será testemunho vivo de que o Senhor é o Deus que supre todas as necessidades. E por isso, Senhor, eu já te agradeço. Eu não preciso esperar o depósito cair na conta. Eu não preciso esperar a porta se abrir diante de mim. Eu não preciso esperar o milagre se materializar. A minha boca se abre agora para dizer: obrigado, Senhor, pela provisão que já está chegando. Obrigado porque o socorro já foi liberado. Obrigado porque o céu já se moveu em meu favor. A minha gratidão hoje é profética. Eu escolho agradecer antes de ver porque sei que a tua fidelidade não falha. Eu sei que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se prometeu que supriria todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória, então já está feito. Eu descanso nessa promessa e declaro que o meu coração não viverá mais preso à ansiedade, mas à confiança. Espírito Santo, eu também profetizo que o meu testemunho não será pequeno, será grande. Não será oculto, será público. Quando eu contar o que o Senhor fez, outros se levantarão em fé. Quando eu abrir a boca para testemunhar a quitação das minhas dívidas, haverá pessoas que dirão: se Deus fez na vida dele, fará na minha também. Quando eu compartilhar que portas impossíveis se abriram, corações serão fortalecidos para esperar no Senhor. O meu testemunho não será apenas a minha vitória, será a semente de fé que despertará a vitória de muitos. Eu creio que cada palavra de gratidão liberada agora está construindo o meu futuro. Cada declaração de vitória está alinhando o céu à terra em meu favor. Por isso, digo em voz alta: obrigado, Senhor, porque eu já recebi. Obrigado porque as dívidas estão sendo quitadas. Obrigado,
porque as portas estão abertas. Obrigado, porque a mesa está farta. Obrigado, porque a abundância já está fluindo. E mesmo que o inimigo tente lançar pensamentos de dúvida, eu me firmo na tua palavra. Rejeito toda incredulidade, rejeito toda voz de medo e permaneço na confissão da fé. Sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Deus que fez milagres na vida de José, de Elias, da viúva de Sarepta, é o mesmo Deus que hoje escreve o meu testemunho. Assim, eu profetizo em minha própria vida. Viverei a abundância do Senhor. Viverei portas abertas que ninguém poderá fechar. Viverei a experiência de ver o impossível se tornar realidade. E antes mesmo de acontecer, eu já te glorifico, porque sei que a vitória é certa. Obrigado, Senhor, porque o testemunho já está nas minhas mãos. Obrigado, porque a história de escassez termina hoje. Obrigado, porque o que eu já declarei no mundo espiritual se manifestará no mundo natural. Obrigado, porque nada me faltará, e a minha boca anunciará a todos que foi a tua mão que fez. Obrigado porque meu milagre financeiro já começou. Senhor, ao chegar neste momento da oração, eu me coloco diante de ti com um coração rendido, totalmente confiante na tua provisão. Eu sei que a minha vida financeira não depende das circunstâncias deste mundo. Não depende da economia. Não depende do emprego ou daquilo que está diante dos meus olhos. A minha fonte é o Senhor, e o Senhor nunca falha. O mesmo Deus que sustentou Elias no deserto com corvos levando pão e carne todos os dias, é o mesmo Deus que me sustenta hoje. Eu não dependo de homens, eu dependo do Deus vivo. Pai, eu descanso na certeza de que tu já tens provisão preparada para cada necessidade que eu enfrento. Ainda que o inimigo tente semear ansiedade no meu coração, eu escolho confiar. Eu escolho declarar que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus que provê. Não importa se os recursos parecem escassos ou se as contas parecem maiores do que a minha renda. Eu sei que o Senhor é especialista em multiplicar, em abrir caminhos e em fazer o impossível acontecer. Senhor, eu rejeito agora todo espírito de preocupação que tenta roubar a minha paz. Eu declaro que a ansiedade não terá domínio sobre mim. Eu não viverei preso a números, a cálculos humanos ou ao medo do amanhã. Eu viverei debaixo da promessa de Mateus 6,26, onde Jesus me lembra que as aves do céu não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros, e ainda assim são alimentadas pelo Pai. Se o Senhor cuida das aves, muito mais cuidará de mim. Pai, eu coloco diante de ti cada detalhe da minha vida financeira. Eu entrego os próximos dias, semanas e meses nas tuas mãos. Sei que enquanto eu trabalho, o Senhor age. Sei que enquanto eu durmo, o Senhor continua cuidando. Sei que enquanto eu oro, o Senhor já está liberando portas, oportunidades e milagres. Por isso eu digo em fé, eu confio plenamente na tua provisão. Eu declaro que a minha vida não será marcada pela escassez, mas pela abundância. Não pela luta constante de sobreviver, mas pelo testemunho de prosperar em meio às adversidades. Senhor, eu confio que tu podes mudar cenários de um dia para o outro. Eu confio que tu podes surpreender-me com provisão inesperada. Eu confio que tu és capaz de colocar recursos em minhas mãos de formas que eu jamais imaginei. Pai amado, eu rejeito agora toda mentira do inimigo que diz que nunca vou prosperar, que sempre estarei preso às dívidas, que não tenho futuro financeiro. Essas palavras não têm autoridade sobre a minha vida. A única voz que eu reconheço é a tua, e a tua voz declara que eu sou filho, que eu sou herdeiro, que eu sou abençoado. Por isso, Senhor, eu descanso. Eu descanso na certeza de que o teu cuidado é real. Eu descanso sabendo que o Senhor não me trouxe até aqui para me abandonar. Eu descanso porque já vi a tua mão me sustentar em momentos passados, e sei que verei novamente. A minha fé não está em homens. Está no Deus que abre o mar e que derrama maná do céu. E agora, em confiança, eu declaro, nada me faltará. A provisão do Senhor me acompanhará todos os dias da minha vida. Eu verei o teu favor em cada área. Eu verei portas abertas, recursos liberados, caminhos desobstruídos.
Eu verei milagres financeiros que mostrarão ao mundo que o Senhor é fiel. Obrigado, Pai, porque eu posso confiar em Ti de olhos fechados. Obrigado porque, ainda que eu não veja agora, eu sei que já está vindo ao meu encontro. Obrigado porque a Tua fidelidade é a minha segurança, e o Teu amor é a minha provisão. E assim declaro em fé: eu viverei confiante, eu viverei em paz, eu viverei sustentado pelo Senhor. E o meu testemunho será prova viva de que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Senhor Todo-Poderoso, eu encerro esta oração com o coração cheio de fé, gratidão e esperança. Eu sei que o Senhor já ouviu cada palavra, já recebeu meu clamor e já está movendo os céus em meu favor. Eu descanso na certeza de que o socorro financeiro urgente já foi liberado e que a provisão sobrenatural está a caminho. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Agora, se você orou comigo até aqui, tome posse desta palavra. Declare nos comentários: eu vivo em abundância no Senhor. Esta declaração não é apenas um registro, é um ato de fé que move os céus. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de um milagre financeiro, porque o seu simples gesto pode ser a chave que abrirá a vitória na vida de outra pessoa. Não saia deste momento sem se posicionar. Escreva, compartilhe, declare. Esta é a sua resposta de fé. E quando você planta esta semente, você abre espaço para o sobrenatural agir em sua vida. O Deus do impossível já está em movimento. Creia, receba e permaneça firme, porque o Senhor é fiel para completar a boa obra que começou. Amém e até a próxima oração.